Eu agora vou fechar o chat, tá certo? Para vocês prestarem atenção. Ok. Fechei o chat. Pronto, a gente agora, né, vai para o nosso primeiro assunto. Alguém tá... Pode nem terceiro pegar. A gente vai, né, agora, né, falar sobre o primeiro assunto da gente, vai vir depois da avaliação diagnóstica, que é Roma. Apareceu para todo mundo aí? Roma? Sim, professor. Sim, professor. Pronto. A gente hoje vai estudar basicamente a monarquia romana. Na próxima aula a gente vai estudar a República Romana. Oi, pode falar. Licença, desculpe lhe atrapalhar. Antes de ontem, meu primo estava fazendo uma prova sobre Roma e eu ajudei ele. É um assunto bom, né? Um assunto fácil. É o maior império do mundo antigo. É um assunto bom. Tu já conhece já o Império Romano? Fala aí tuas impressões do Império Romano antes de eu começar. O que é que tu sabe do Império Romano pra gente ir? Só um minutinho, eu vou pegar o meu resumo que eu fiz. Tá certo, eu espero. Estou aqui no aguardo. Tá certo. Então, uma característica legal de Roma, se você colocar Roma de trás para frente, significa amor. Se pegar a palavra Roma e colocar de trás para frente, significa amor. Eu já vi esse negócio. Eu já vi esse negócio minha. É o Império do Amor também, um dos impérios mais cruéis que a humanidade. Oi? Já peguei, já. Fala aí, o que é que tu sabe de Roma? A minha professora de canto, ela. Há 2000 anos foi palco de batalhas entre gladiadores e hoje é patrimônio da humanidade. Os andares mais altos de Roma passaram 40 anos de restauração. Enquanto existe o Coliseu, existirá Roma. No século VIII, o Coliseu só ficou conhecido depois de 700 anos e pode ter vindo da palavra colosso, por causa da Sem querer, tá ligando aqui, viu, professor? Certo. O moço tá ligando aqui, mas eu vou continuar a falar. Eu vou ter que desligar que ligaram para minha mãe, mas eu vou voltar, professor, para a aula. Pronto, tá certo. Então eu vou continuar aqui. Tá então, certo, obrigada. Nada. Oi? Porque tem o ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma. Porque Roma era o maior império do mundo antigo. De todos os impérios que a gente viu, né, que a gente vai ver novamente quando voltar, os fenícios, os egípcios, os gregos, os persas, os chineses, de todos os impérios, nenhum foi tão importante, principalmente aqui para o mundo ocidental, vai influenciar tanto quanto o Império Romano. O Império Romano é um dos que mais vai influenciar a gente na língua, na cultura, nos costumes, no nosso modo de ser, nosso modo de falar, tudo. A gente fala o português. Português é uma língua latina, né? Derivada do antigo latim, que era a língua oficial dentro do Império Romano. O português, o espanhol, o sérvio, o italiano, são todas línguas que vêm, né, de uma raiz, que a raiz é itálica, né, da raiz latina. Então, são todas línguas que vêm a partir do latim. Aí, quando a gente vem aí, né, a primeira imagem que eu mostro a vocês é Roma Antiga, né, o mais famoso anfiteatro do mundo antigo, o Coliseu, né, enorme. Não é tão grande como o Arruda, mas é enorme, o Coliseu romano. E uma imagem, né, bem conhecida de quem gosta de Chapolin, não é? Uma das paródias dele, eles adoravam fazer paródias sobre o Império Romano, fazendo, né, Cleópatra e Júlio César, né? Mais na frente que a gente vai ver o Império Romano. Hoje a gente vai focar mais na monarquia romana. A história romana, ela é dividida em 3 ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo da monarquia, que vai de 753 depois de Cristo a 509 antes de Cristo. A República, que vai de 509 a.C. a 27 a.C. O Império, que vai de 27 a 476. E se a gente for pegar, né, for mais a fundo, a gente ainda tem o Império Romano do Oriente, não é? Depois da divisão em 476, que a gente vai ver também a divisão, que é conhecido como Império Bizantino, e só vai acabar em 1442 com a divisão turco-otomana. Então, Roma, ele começa em 753, né, a monarquia, e só vai acabar há 500 anos atrás, né, no Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Então, a história romana é dividida em 3 frentes,
Monarquia, república, império. Hoje, especificamente na aula de hoje, a gente vai focar mais na monarquia, a monarquia romana. Aí, antes de falar de Roma, a gente tem que falar da origem, não é? Se um dia vocês viajarem para a Itália e forem para a cidade de Roma, vão encontrar essa belíssima estátua bem grande, retratando, né, a origem mitológica de Roma, uma loba na frente. Quem gosta de futebol, o time da Roma, também o escudo dele é essa loba, né? Essa loba com os 2 gêmeos lá, essa origem mitológica de Roma. Aí, a origem lendária de Roma. Há várias lendas, né, que vão falar sobre o surgimento de Roma. A mais famosa dela é contada pelo poeta romano Vigílio, que em sua obra fala o seguinte, que os romanos, eles são descendentes dos troianos. Vocês já ouviram falar em Troia, a Guerra de Troia? Lembra que a gente falou um pouquinho de nada da Guerra de Troia? Então, os troianos, né, as pessoas que fugiram de Troia, eles vão ser os verdadeiros fundadores de Roma, né, de acordo com esse poema épico do poeta romano Vigílio. Enéas, que era um príncipe de Troia com a deusa Vênus, que era filho do rei de Troia com a deusa Vênus. Após a destruição da cidade de Troia pelos gregos, ele fugiu, né, para em direção à Península Itálica, onde ele se casou com Lavínia, que era filha de um rei latino. Seu filho Júlio fundou nessa região a cidade de Alba Longa. Séculos depois, essa cidade, né, sendo governada por um rei, que era o rei Numítor, ele foi destronado pelo seu irmão Amúlio. A princesa Réia Sílvia, filha de Numítor, foi aprisionada. As sacerdotisas que não podiam mais casar. No entanto, o deus Marte, ele engravidou essa princesa. E essa princesa deu luz, né, a 2 filhos gêmeos, que foram lançados ao rio Tibre a mando do novo rei. Dentro da gente, com o cristianismo, quem foi jogado no rei? Quem foi jogado no rio? Vocês lembram? O gêmeo. Não. Dentro do cristianismo, alguém é jogado no rio para salvar o seu povo. Moisés. Então vejam como... Moisés não é jogado no rio para salvar o povo judeu, para salvar o povo de Deus da escravidão no Egito? E aí os filhos de Marte são lançados ao rio Tibre, a mando do novo rei. Marte, então, ordenou que o cesto parasse junto ao Monte Paladino e que as crianças fossem amamentadas por uma loba. Aí tá aí essa imagem aqui. Tá aparecendo todo mundo essa imagem? A imagem da loba? Sim. Apareceu para todo mundo. Tá aí essa imagem que tá na entrada. Essa imagem, ela é colossal. Ela tem mais de 7 metros de altura, com quase 20 metros de largura. Fica bem grandona lá na Via Ápia, que é uma das principais ruas, avenidas romanas. Né? Essa imagem aí, até hoje, está lá na entrada de Roma. Então, desejando perpetuar a lembrança de seu salvamento, eles resolveram, né, os irmãos Rômulo e Remo, por isso que o nome Roma, Rômulo e Remo, Ramá. Então, vai fundar, né, Rômulo e Remo vão fundar a cidade de Roma, desejando, né, manter o legado do seu rei e da sua família. Só que aí essa parada é muito mitológica, né? É um negócio muito mitológico. Então, duas crianças são jogadas no rio, e aí vem uma loba, amamenta, essas crianças crescem, brigam entre si, fundam uma cidade, e essa cidade vai ser o maior império que o mundo já conheceu. Até hoje, nenhum império foi capaz de barrar o Império Romano. A humanidade ainda não viu um império tão forte, tão poderoso quanto o Império Romano. Então, os primeiros povos a estar lá, né? Os povos que vão fundar. Lembra que o Brasil é uma mistura de quê? Brancos, negros, indígenas. Vai formar o que nós conhecemos por população brasileira. Para fundar a população romana, a população italiota, né? Os latinos, sabinos, etruscos e gregos. A junção desses 4 povos vão fundar a população romana, né? Vão fundar o que nós conhecemos como o povo de Roma, né? Os escolhidos de Marte.
Os romanos também se chamavam de os escolhidos de Marte. Então, a junção desses 4 povos latinos, quem estiver anotando é importante, anotar essa parte aqui. Os latinos, sabinos, etruscos e gregos, esses 4 povos, a junção desses 4 povos vão dar origem ao que nós conhecemos como o povo romano. Professor, Aí, o senhor vai postar o slide? Eu cheguei até Vou postar o slide, sim. O slide, a atividade, quando for de 11h30, vai estar lá no Classroom. Vai estar tudo no Classroom, a partir das 11h30. Bom dia. Bom dia. Bom dia, cheguei até agora porque eu estava no médico. Tá, sem problema. Não tem estresse, não. Tá tudo gravado aí. Depois tu olha. Eu falei as notas de quem dá avaliação diagnóstica. E depois tu dá uma conferida na tua nota. E comentei a avaliação diagnóstica no início da aula. Certo. Aí Roma, né? Ela foi fundada às margens do Rio Tibre. Localização, né, bem privilegiada ela tinha. E Roma também é conhecida como a cidade das 7 colinas. São 7 morros, 7 colinas que circundam lá a cidade de Roma. É outra característica dele. Roma, vocês podem falar, tanto escutar sobre Roma, quanto falar sobre a cidade das 7 colinas, que também estão se referindo a Roma. Pode ser que numa questão tenha a cidade das 7 colinas, aí vocês já sabem que essa questão está se referindo diretamente a Roma. A monarquia romana. A monarquia foi o primeiro sistema de governo dentro do Império Romano. Roma era governada por reis. Normalmente, né, esses reis eram escolhidos pelos senados e tinham a seguinte função. Qual era a função do rei dentro do Império Romano? Declarar guerra, administrar a justiça e presidir os cultos religiosos. Essa era a função do rei. Então, o rei, basicamente, ele declarava guerra, vamos guerrear, vamos conquistar territórios. Ele também aplicava a justiça e ele também presidia os cultos religiosos. Lembra vocês que os romanos, assim como os gregos, eles eram politeístas. Ao longo de sua história, Roma possuiu 7 reis. 2 reis de origem latina, 2 reis de origem sabina e 3 reis de origem etruscas. Então, Roma possuiu 7 reis. O Senado romano, também conhecido pelo Conselho de Anciãos, era formado basicamente por aristocratas que podiam vetar as leis dos reis. Uma característica do Senado romano. O Senado romano era composto pelos homens mais velhos das famílias mais ricas. Então, as famílias mais ricas, os homens mais velhos, eles podiam participar do Senado. Tinha também a Assembleia Curiata, que era formado por membros das famílias aristocratas, das famílias que tinham dinheiro. Eles tinham apenas uma função consultiva, ou seja, eles podiam formular as leis e o envolvimento do império dentro das guerras. Era essa a função, basicamente, dessa Assembleia Curiata. Ao longo da história, né, a Assembleia Curiata também vai se dedicar a assuntos religiosos. A sociedade romana era dividida em 4 classes sociais principais: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Eram 4 as classes sociais romanas. Patrícios eram os ricos, a aristocracia romana, os grandes proprietários de terra, de rebanho e de gado. Só eles possuíam direitos políticos. Ou seja, a esmagadora maioria da população estava fora do projeto político dentro de Roma. Plebeus. Quem eram os plebeus? Eram os grupos que não pertenciam às famílias patrícias. Normalmente eram os comerciantes, os artesãos, os criadores de gados, os camponeses. Eles não possuíam direitos políticos e tinham que servir no exército. Uma característica deles também era que eles tinham que servir no exército. Patrício não ia para o exército, só quem ia para o exército eram os plebeus. Clientes. Eles podiam ser patrícios ou plebeus. Eram as pessoas que dependiam das famílias mais ricas. Quando você compra, muitas vezes, algo no supermercado, você não vira cliente do supermercado, ou da lanchonete, ou da padaria, não é? Diz, fulano é seu cliente. Sim. Porque você está atrás de um serviço que a pessoa proporciona a você. A mesma coisa era no Império Romano.
As pessoas que dependessem de outras famílias eram chamados de clientes. Para uma família patrícia, quanto maior o número de clientes, mais prestígio social eles tinham, né? Os patrícios eram os ricos, eram os maiorais. E escravos eram poucos numerosos e, em geral, prisioneiros de guerra. Lembrando o seguinte, que estamos falando ainda da monarquia romana. Então, nesse período, Roma ainda não tinha número elevado de escravos, não. Tinham bem pouquinho escravos. Então, as 4 classes sociais romanas eram patrícios, plebeus, clientes e escravos. E vamos agora para a nossa atividade. Primeiro, peguem um caderninho de vocês. Vou esperar um minutinho para vocês pegarem, para eles já vão respondendo. Beleza? Ok. Todo mundo já pegou? Não. Peraí, professor, rapidinho. Peraí, professor, que eu vou pegar meu caderno. Tá, tô esperando. Tô aqui no aguardo. Deixa eu ver só um negócio aqui. Ai. Pronto. Voltei. E aí, essa atividade a gente faz da mesma maneira. Vocês tiram a foto e colocam lá no Classroom essa atividade. Tá ok? Ok. E depois lá no Classroom vai ter outra atividade, que é a atividade da leitura, de assistir a aula, e vai ter uma atividade lá no Google Meet. Tá certo? O Google Meet não, o Google Forms. Uhum. Que nem a prova, né, professor? Isso. Vai ter atividade feita aquela que nem a prova. Só que aí vai ter só questão aberta para vocês escreverem. Não vai ser múltipla escolha, não. Vão ser questões abertas. É de lápis ou de caneta? Pode fazer de lápis ou de caneta, tanto faz aí. Tá. Tá bom, obrigada. Todo mundo pegou já o caderno? Pode começar. Sim. Bora lá. Primeira Professor. questão. Vocês vão marcar, né? Alternativa correta. Qual das alternativas abaixo apresenta um aspecto histórico da política e sociedade no período da monarquia romana? O sistema político de Roma era a democracia? Eles eram democracia? Peraí. Sistema político. Não. Não, eles eram a monarquia? Ele não está falando da monarquia? Monarquia é o rei. O rei não tem democracia com o rei. O rei manda, os demais obedecem. Aí já começa a questão errada aí. E a sociedade dividia-se em nobres, comerciantes e escravos? Não. Primeira questão não é. Letra B. Oi? Se você ver aqui, ele já fala aqui, monarquia. Aí tá certo. Só que se você ver os outros, que ele fala sistema político. Alguém tá mandando as respostas no chat? Marismo, não tem. O chat tá... E aqui O chat tá dizendo que o chat tá desativado. Só tem uma monarquia. Isso. É uma dica Professor, também. ativa o chat pra gente mandar as respostas. Vou ativar. Então você pode se ligar nessa parte aí também. Pronto, tá reativado. Então, o sistema político era a monarquia e a sociedade dividia-se em patrícios, que eram os nobres proprietários de terra, plebeus, comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. Será que a resposta é essa? A B? Letra B, letra B. Letra B, né? Sim, a resposta é essa, a letra B. Porque eu sei, o sistema político era parlamentarismo, não, e a sociedade dividia-se em governadores, classe médios e... Classe média, eu errei na digitação. E camponeses. Letra D. O sistema político era o presidencialismo, não, e a sociedade dividia-se em presidente, burguesia e servos, não. Letra E. O sistema político era a democracia romana e a sociedade dividida em castas, não. A resposta correta é a letra B. Primeira questão, a alternativa correta é a letra B de bola. Segunda questão.
Relacione a coluna. Mas eu vou colocar a atividade lá no Classroom. Vai estar esse slide lá no Classroom. Tu quiser, tira um print agora para depois tu copiar. Vou deixar na página. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Nas atividades que você manda, a gente tem que tirar fotos da atividade de sala? Não. Tipo assim, porque você manda uma atividade com um questionário do Google. Aí a gente tem que mandar Sim. foto da atividade que a gente fez em sala de aula. Porque daí o senhor Sim, não aqui sabe, fez, né? aqui fez em sala de aula, sim. Poxa, eu não mando, eu Pra só lá pro faço o Classroom. questionário. Mas aí você pode mandar e colocar nas atividades. Ok. Tá aberto lá ainda. Certo? Que através das atividades, aí eu vou colocando a presença de vocês. Porque eu acredito que todo mundo que está fazendo está presente. Segunda questão. Relacione abaixo as camadas sociais e suas respectivas funções. Quem é os patrícios? Quem é os plebeus? Quem é os clientes? Quem é os escravos? Aí a primeira. Eram utilizados em serviço doméstico, trabalhos agrícolas, capatazes, professores. Eram considerados objeto. Quem eram os objetos que eram considerados objeto? Escravos. Escravos. Letra D, escravo, né? Então começa com a letra D. Então primeiro aí é o D. Aí agora, homens livres que prestavam serviço aos cidadãos romanos em troca de ajuda econômica e proteção social. Clientes. Eram os clientes. Aí tá D, C. Eram comerciantes, os artesãos e os camponeses, lutando por seus interesses, conseguiam uma série de direitos e privilégios. Patrícios. Plebeus. Plebeus, letra B, plebeus. E o último é A. O último é A, patrícios. Eram considerados cidadãos romanos e tinham direitos civis, políticos e religiosos. Então tá ao contrário, né? D, C, B, A. É verdade. A lógica da resposta tá D, C, B, A. Se alguém for tirar print, Já tirei, professor. pronto. Não vou tirar não, porque eu já vou responder agora. Terceira questão. Professor, o senhor vai postando com esse rumo também, isso daí, né? Oi? Vai postando com esse rumo, né? Vou passar, vai estar no Classroom. Vai estar tudo no Classroom. Professor, volta lá rapidinho, por favor. Voltei. Pronto, obrigada. Terceiro, explique o mito da fundação romana. Bom, era sobre a luva. Que foram criadas no rio e foram criadas por uma loba. Amamentadas. Isso. Eles cresceram e fundaram a cidade de Roma, a cidade mais forte. Isso. Dois gêmeos, né? Rômulo e Remo, foram jogados no rio e aí foram criados por uma loba e eles fundaram, né, a cidade de Roma. Qual o nome, professor, dos gêmeos? Rômulo e Remo. Qual é o nome do rio, professor? Eles foram... Rio Tigre. Tibre. T-I-B-R-E. Quarta questão. Quais eram Peraí, os dois... professor. Tira print e copia depois, Letícia, porque esse é bem grande.
Quais eram Ok. os dois principais órgãos legislativos da monarquia romana? Era Assembleia. Tinha Assembleia. A Assembleia de quê? Ai, calma. Assembleia. Ai, diferente. Assembleia Curiata e o outro, que ficavam os velhinhos. Calma. O senhor pode mostrar o outro print, porque eu não tava na aula, não. Que saiu aqui sem querer. Qual é a resposta do quarto? As coisas vão estar no Classroom. Senado. Acho que é o Senado. O Senado. O É a Senado e a resposta Assembleia do Curiata. Eram os dois órgãos. Os dois órgãos existentes eram o Senado e a Assembleia Curiata. Pronto, tirou o print? Assembleia. Curiata. Quinto, quais são os povos fundadores de Roma? Os 4. Sim, Eram não entendi os foi nada do quarto. Os itálicos, eu acho. Itálicos. Um nome assim preciso. Os gregos. 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 Qual mais? Etruscos. Etruscos. E... Latinos latinos. e sabinos. Peraí, professor, rapidão. Itálicos, gregos, Etruscos. Professor, você pode voltar naquele slide para eu tirar print? Pronto. Sexta questão. Como está dividida a história romana? Que professor, como está dividida a história romana? Isso. Monarquia, república, império. Isso. Monarquia, república, império. Sociedade romana, a história romana está dividida em monarquia, república, império. Monarquia, república, império. E sétimo e última questão. Quais são as classes sociais de Roma? Escravos, clientes. Isso. e patrões. Sim. Escravos, clientes. Qual mais? Plebeus. Plebeus. E tá faltando um, que é os que mandavam. Nossa, esqueci o nome qual é, velho. Patrícios. Ai, Os Patrício. patrícios. Patrícios, plebeus, clientes e escravos, né? São as 4 classes sociais de Roma. Patrícios, plebeus, clientes e escravos. Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Não. Pode sair já, né? Não. Pode. Já vai dar 11 horas, vocês vão para outra aula, né? Sim, mas até agora eu tô vendo aqui.